queridos amigos e irmãos de fé, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Antes de começar, gostaria de pedir às poderosas vibrações e aos espíritos de luz oriundos de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo que possam nos acompanhar hoje e sempre, iluminando nossos caminhos, nos livrando da negatividade de espíritos maléficos, nos colocando no caminho do bem e nos dando forças para continuarmos nossa caminhada pela vida terrena, tendo sempre em mente os princípios básicos do Espiritismo, que são a caridade e o amor ao próximo. Que assim seja. Amém. Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu vou falar sobre a origem dos espíritos, a origem e a natureza dos espíritos, como nascem os espíritos. Na verdade, esse tema, ele não estava nem assim em pauta para fazer um vídeo a respeito dele. E surgiu numa pergunta que meu filho mais velho, o Leandro, ele fez enquanto nós estávamos vendo um vídeo sobre reencarnação. E ele me perguntou como é que era o processo de reencarnação, por que reencarnar, etc e tal. E ele fez uma pergunta que eu fiquei totalmente sem ação, sem resposta. Ele perguntou assim, tá, a gente nasce, né, a gente tem uma missão para fazer aqui na Terra e a gente desencarna, né, a gente morre. Os espíritos também fazem isso? Gente, eu na hora... olhei a minha memória imediata, né, nada, e eu falei para ele, a única coisa que eu podia falar naquele momento, o princípio básico da criação, né, que todos nós somos criaturas de Deus, e os espíritos também são criaturas de Deus. Mas aí me veio em mente uma coisa, se tudo é criatura de Deus, tudo que começa, é difícil aceitar, acreditar numa coisa que tem um começo e não tem um fim. É difícil entender uma coisa que nasça e não morra. Pelo menos, nem que a sua essência não mude. Né? Mudando um pouco de espiritismo à ciência, falando um pouquinho só de astronomia, sem aprofundar muito, por exemplo, nós temos o nosso Sol, né? Que é uma estrela monstruosa, enorme, poderosíssima, que nos dá calor, que nos dá luz, né? Que nos dá oxigênio em contato com as folhas, né? Através da fotossíntese. E esse Sol poderosíssimo vai morrer um dia. É certo que em cerca de 4,5 bilhões de anos o Sol vai entrar em colapso e ele vai morrer. Por que isso vai acontecer? Porque o Sol, ele gera energia através da fusão do hidrogênio, né, que é o H1, em hélio, que é o H2. E o resultado dessa fusão é essa explosão de energia colossal aí, que nós vemos todo dia. Só que é o seguinte, o Sol, ele queima cerca de 600 mil toneladas por segundo de hidrogênio para gerar o hélio. Né? E esse reservatório de hidrogênio é limitado. Tudo bem, é uma quantidade absurda de hidrogênio, mas é limitado. É como, por exemplo, você encher o tanque do seu carro, pegar uma estrada e não abastecer mais. Seu carro vai parar. E isso é o Sol. Não só o Sol, como todas as estrelas do universo. Elas nascem, elas têm um período de vida e elas morrem. Com bilhões e bilhões de anos, mas morrem. Nós podemos debater em comparação muito maior do que o Sol, a nossa Via Láctea, onde a gente vive, daqui a mais ou menos uns 10 bilhões de anos, existe uma outra galáxia muito maior, que é Andrômeda, que está vindo em reta de colisão com a Via Láctea. Né? E quando isso acontecer, planetas e estrelas vão ser jogados, sistemas solares inteiros vão ser jogados no vácuo do universo, sim, à velocidade da luz. Então, da fusão dessas duas galáxias, elas vão se destruir e outras vão aparecer, mas elas vão se destruir. A nossa Via Láctea vai acabar. Até o próprio universo, né? Entenda o universo como um tecido, ele vai esticando, né? E ele um dia ele vai entrar numa fase de retração, enfim. Mas aí eu não quero aprofundar muito em ciência e astronomia, porque isso aqui é um canal espírita. Pode ser que um dia eu até tenha que estudar mais um pouco, mas dá para fazer um canal de astronomia assim. Mas por enquanto vamos nos apegar só ao espiritismo. Então, mediante esse raciocínio lógico, que até o universo, que até a Via Láctea, o Sol, tudo tem um começo, tem um fim, é difícil
acreditar que se os espíritos nascem, se eles têm uma criação divina, por que eles são eternos? Já que nada é eterno. Tá certo? Aí, para me aprofundar mais, eu fui na Gênese, né? E não vi nada de concreto, é tudo muito subjetivo, né? E a minha principal fonte de saber é o Livro dos Espíritos. Apesar dele ser bem superficial, a partir do Livro dos Espíritos você consegue pesquisar uma coisa bastante interessante. E ele, não sei se todo mundo conhece o Livro dos Espíritos, ele é baseado em perguntas e respostas, como se fosse um questionário, né? E eu achei isso aqui no Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: os espíritos terão um fim. Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno, mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo, e se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa teve um começo e não tenha um fim, né? Essa foi a pergunta. Agora a resposta, né? Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada, mas isso não é razão para as reperirdes. O filho não compreende tudo que o pai compreende, nem o ignorante tudo que o sábio compreende. Nós, espíritos, te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim, e é tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, é aquela coisa meio assim, o filho pede para sair ao pai e o pai não deixa. Aí, mas por que, pai? Não vai porque não vai, acabou, né? Então, além das pesquisas, eu achei uma interpretação feita por um cara que eu sou apaixonado. Na verdade, eu me apaixonei por ele numa palestra que ele deu na época, eu estava no pré-vestibular. Ele fez uma palestra que eu já conhecia da televisão, como ator de televisão, não como espiritualista, fora de série que ele é. É o ator Carlos Vereza. Ele é simplesmente fora de série. É um cara de uma bagagem espiritual, uma cultura espiritual absurda. E eu peguei um trecho do vídeo dele, que é feito em conjunto com uma menina chamada Larissa Vereza. Não sei se é filha dele, neta dele, enfim, não sei. E ele dá uma explicação, faz uma dramaturgia, uma coisa que eu nem 10 encarnações vou conseguir fazer, porque ele é simplesmente fantástico como ator, né? Então ali você vê que não é uma pessoa lendo um texto, é um ator magistral, como é o Carlos Vereza, interpretando, né, um texto. Então eu vou dar uma pausa aqui. Vou colocar esse vídeo, né, esse recorte que eu fiz, e depois eu volto. Ok, meu povo? Só um segundo que eu já volto. Parte 2. Do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Capítulo 1. Dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta e por isto denominados filhos de Deus? Meu Deus, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, mas não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua? Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao contrário, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez,
nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum sabe, e aí é que está o mistério. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material? Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. A criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? É permanente. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam, mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Bom, então foi como eu disse para vocês, né, eu voltei. A coisa é realmente subjetiva, né? Pelo menos por enquanto para nós fica que somos criaturas de Deus e espíritos são criados constantemente por Deus. Então, para o meu filho, fica essa explicação, tá certo? Espero, meu filho, espero de coração que todos tenham gostado desse vídeo, né? Que ele tenha atingido o objetivo dele, que é levar adiante e espalhar a doutrina espírita entre nós. Se possível, se você gostou, dê um like, né? Sempre uma motivação a mais para lançarmos outros vídeos. Você também pode se inscrever no canal, não se esqueça de clicar lá no sininho para receber notificações de novos vídeos, que com certeza serão lançados aqui no canal. Ok, meu povo, então é isso. Que a luz e a fé do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Que assim seja. Amém.